Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos que acompanham o canal, se inscrevam e ativem também as notificações. Não esqueçam também de participar aí nos comentários sobre as opiniões que a gente emite por aqui. Vamos falar sobre a definição do capitão da seleção brasileira para a Copa América. O técnico Tite ainda não revelou. Diz que terá uma conversa com o Neymar por causa daquele episódio que aconteceu lá na França em que ele agrediu um torcedor e até acabou sendo suspenso. Será que ele vai manter o Neymar? Há uma pista de que sim, porque o Ederson, goleiro da seleção brasileira, numa coletiva no início dos trabalhos na Granja Comari, deixou escapar que o treinador havia revelado para os jogadores que lá estavam de que o Neymar vai continuar como capitão da seleção brasileira. E aí depois um repórter fez a pergunta e ele desconversou. Pode ser ele. O que eu quis dizer é que pode ser ele ou pode ser outro mais experiente. Também aconteceu uma declaração interessante, foi do Kleber Xavier, foi na primeira coletiva, na preparação da seleção brasileira, ele dizendo que o Tite teria escolhido na época da Copa do Mundo o Daniel Alves como capitão da seleção brasileira para a Copa, mas o Daniel sofreu aquela contusão. Ele disse que ele seria o capitão da seleção brasileira. E agora que ele está à disposição, por que ele não pode ser? E até naquela ocasião, antes da Copa do Mundo, o Daniel Alves foi o jogador que mais vezes utilizou a braçadeira de capitão da seleção brasileira. E depois ele foi superado em número de vezes pelo Miranda, que por mais jogos, naquele processo de revezamento de braçadeira, tinha sido o líder da seleção brasileira dentro de campo. E aí você deve estar perguntando, o que eu penso em relação a isso? Primeiro, eu acredito que não tem que ter revezamento. O Tite não pode mais banalizar a braçadeira de capitão. Por mais que seja uma situação mais representativa do que propriamente um cargo com poder de decisão, é uma figura representativa que representa uma liderança dentro de um grupo. Não é somente participar daquela moedinha para decidir qual lado do campo vai jogar. Não é somente aquele jogador que vai reclamar com a arbitragem. É aquele jogador que vai ser o exemplo, que vai ser o líder do grupo. É aquele que vai conversar com o treinador, com o diretor, em relação às demandas ou alguma dúvida que o grupo tenha. Tem que ser um líder. E para mim o jogador tem que ser um exemplo e tem que ter uma vocação para isso. Eu penso que o Neymar não é esse tipo de jogador. E eu até tenho outro motivo, que para mim esse é o mais importante, para que ele não seja capitão da seleção brasileira. Ele já é o principal jogador do Brasil. Ele é o jogador mais cobrado. Ele é o mais visado. É aquele com que a gente deposita mais esperanças. É aquele que quando jogar na abertura da Copa América no primeiro jogo, se não jogar mal, com certeza ele vai ser cobrado. Se a seleção brasileira tropeçar, ele vai ser o primeiro a imprensa procurar para ser entrevistado, para dar as devidas explicações. Então a carga que existe em cima do Neymar já é muito pesada. Então para que ainda dar a braçadeira de capitão para ele? Até porque parece que ele não faz nem muita questão disso, nem precisa. Então eu acho desnecessário o Neymar ser capitão da seleção brasileira. Além de não ter vocação, também não há necessidade. Eu penso que chegou a hora do Tite escolher um capitão, parar com esse negócio de revezamento da faixa, porque isso banaliza a faixa de capitão, e escolher o Daniel Alves. Para mim, um jogador vencedor, que tem uma liderança, isso já está mais do que provado durante esse período longo que ele veste a camisa da seleção brasileira. Então ele é um jogador capacitado para isso. Ele é titular absoluto, isso é importante, você não pode escolher um jogador para ser capitão com a possibilidade de ser reserva. Então ele é um titular absoluto e dessa forma eu acredito que ele tem que ser o cara escolhido para liderar a seleção brasileira como capitão
na Copa América. E seria até uma recompensa para ele de tantos anos de serviços prestados à seleção brasileira nessa que deve ser a última competição dele, porque a idade está chegando e com certeza ele não vai para a Copa e as eliminatórias ele não deve disputar na sua totalidade. Tá certo, pessoal? E o que vocês acham?